Bom dia, gente. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e a gente vai falar hoje um pouco sobre os solos, a partir de alguns aspectos introdutórios, mas também trabalhando os processos de formação dos solos, processos erosivos, naturais e acelerados pela sociedade e algumas técnicas de conservação. É fundamental que a gente compreenda, né, os solos para a gente entender também os problemas que resultam da intervenção da sociedade sobre os solos. Acho que a geografia é uma ciência privilegiada por poder falar dessa relação sociedade-natureza, e essa alteração que a sociedade produz no espaço geográfico causa também problemas de ordem socioambiental, e que os solos, né, são um dos temas bem privilegiados para a gente pensar essa temática. Bom, os solos, eles têm um processo de formação específico e uma série de questões que envolvem a sua explicação, principalmente porque é um corpo dinâmico novo que existe na natureza. Bom, para definir os solos, né, nós podemos entendê-los como um conjunto de corpos naturais dinâmicos que contém matéria viva. É resultante da ação do clima e da biosfera sobre uma formação rochosa, cuja transformação dura um tempo relativo grande, sendo também influenciado pelo tipo do relevo. Então, olha só, o solo se forma a partir das rochas, principalmente, a ação climática que decompõe essas rochas e que cria um corpo orgânico na natureza novo. Vamos dar uma olhadinha? Então, aqui nós estamos vendo uma imagem animadinha que vai mostrar para nós o R da rocha e as camadas de solo que vão se formando na sequência. Temos aqui mais uma imagem, né? O solo é dividido nessas camadas. Muitas das vezes a gente pode enxergar cores diferentes entre essas camadas, a depender do tipo de solo que nós estamos observando, mas em alguns outros solos essas camadas não têm cores tão distintas entre si, porém elas existem. Então são os chamados horizontes do solo. Olha lá, o horizonte, por exemplo, O, horizonte A, horizonte B, horizonte C e a rocha-mãe que embasa, né, o solo. O processo de formação do solo tem a ver com, principalmente, a ação do intemperismo, que pode ser físico, biológico ou químico, como vocês estão vendo aí na figura, né? Mas o intemperismo, ele é o produto das transformações que as ações climáticas produzem nas rochas, certo? Então é impossível existir um solo formado sem a ação do intemperismo sobre uma rocha-mãe. Então, nesse sentido, o processo de formação de um solo depende necessariamente da ação intempérica, né? Então, do intemperismo físico, do intemperismo biológico, do intemperismo químico. Só para que a gente tenha alguma noção, o intemperismo físico ele tem a ver com a fragmentação das rochas, né? A partir da variação de temperatura, por exemplo. O intemperismo biológico tem a ver com a ação de determinados corpos vivos que também podem produzir as ações intempéricas. E o intemperismo químico, ele geralmente tem a ver com a ação da água, que interfere, né, e modifica os minerais que compõem determinada rocha. Todas essas ações intempéricas, no caso da formação do solo, são importantes para que este esteja resultado a partir do processo de decomposição de uma rocha-mãe. Então, o processo de formação do solo depende, né, dessa sua relação direta com o intemperismo. Para a gente entender um pouquinho melhor o que é o intemperismo, ou tentar explicar um pouquinho melhor, vamos olhar em algumas imagens também dessas GIFs animados. O processo do intemperismo físico, né? Que é a ideia de ação da temperatura que vai fragmentar, por exemplo, uma rocha, provocando, portanto, uma fragmentação dela. E nesse sentido, a gente compreende como intemperismo físico. O intemperismo químico, eu peço que vocês deem uma olhada nessa imagem com bastante atenção, onde está mexendo o mouse ali, né? É onde nós poderíamos ter, então, portanto, os minerais, né? E que a partir da ação da água, por exemplo, eles se modificam, né? Não necessariamente a gente está falando aqui da fragmentação dessa rocha, nós estamos falando, por exemplo, da alteração mineral que ocorre nos minerais que compõem essa rocha em contato com a água.
Por exemplo, mineral, né, de ferro, que pode conter numa rocha. Esse mineral ele pode, em contato com a água, sofrer uma transformação química que, de alguma maneira, coloque, né, essa questão de modificação mineral original que existia nessa rocha. O intemperismo biológico, né? Ele vai ter tanto alteração, pode ser tanto alteração química quanto alteração física, ou seja, tanto alteração dos minerais, né, do ponto de vista químico, como também a fragmentação física de rochas, só que aqui nós temos o elemento da participação de uma formação de um ser vivo, né, para a produção de um intemperismo biológico. E aqui exemplos em 3 imagens, né, reais, vamos dizer assim, da ação do intemperismo. Tudo isso tem a ver com essa decomposição das rochas, tudo bem? E que, para nós, agora nessa aula sobre solos, é importante entender que é do resultado dessas ações da natureza que estão colocadas aqui para a gente pensar, é que nós vamos ter, por exemplo, a criação de um novo corpo dinâmico da natureza específico, que são os solos. Uma curiosidade interessante dos solos, né, que é importante a gente falar, é que a ciência que estuda o solo, ela tem um nome que parece estranho para nós, que é a pedologia. Olha só, a ciência que estuda os solos é a pedologia. Por que pedologia? Né? Pedologia tem a ver com um prefixo e um sufixo grego, pedon, que é solos, e gênesis, que é criação. Então, olha só que interessante. A pedologia, certo? É a ciência que estuda os solos. E o pedon mais o gênesis resulta na palavra pedogênese, que é a mesma coisa que criação ou formação dos solos, né? Então, a pedologia estuda os solos e a pedogênese é o seu processo de formação. Para que a gente tenha um pouquinho de noção, ou seja, pedogênese é o processo de formação dos solos, isto é, o conjunto de processos físicos, químicos, biológicos que atuam na formação deste a partir da alteração da rocha. E uma outra curiosidade interessante, né, que eu vou trazer para vocês, é que para vocês terem uma noção, 2,5 centímetros de um solo pode levar cerca de 100 a 2 mil anos para se formar. Ou seja, é um processo longo de formação, né? Então é interessante que a gente consiga se colocar para pensar também a partir dessas curiosidades, né? Então, já coloque aí na cabeça. Pedologia, a ciência que estuda os solos, e a pedogênese, lá pegando o prefixo e sufixo grego, tem a ver com o processo de formação do solo. Uma das questões que envolve os solos, assim como a gente também já viu as rochas, né, são os chamados processos erosivos. É importante que a gente atente-se para eles. Nós estamos vendo aqui 2 imagens de processos erosivos dos solos, mas a gente precisa explicá-las de maneira a entendê-las mais facilmente. A questão que sempre tem que estar em mente é que o processo erosivo é natural, é um processo que ocorre na natureza sem interferência da sociedade necessariamente, ou seja, é um processo natural de desgaste, transporte e sedimentação. Porém, e é isso que é importante e que fundamenta as 2 imagens que nós estamos observando, o processo de erosão ele pode ser acelerado, ou seja, em virtude das alterações produzidas pela sociedade no espaço geográfico. Então veja as imagens, né? É a alteração a partir das ações humanas no espaço geográfico que modificaram essa natureza anterior, é que acelera, de alguma maneira, os processos erosivos e causa, né, muitas das vezes, os problemas socioambientais. Então, nós vamos ter aqui, né, elementos fundamentais para a gente entender os processos erosivos sendo acelerados pelas alterações produzidas pela sociedade no espaço geográfico. A imagem 2, por exemplo, que nós estamos vendo ali, né, a ação da pecuária. Então, quem é que colocou aquela boiada toda para ser criada naquele espaço, né? Foi a ação da sociedade, né? E que tipo de sociedade? Uma sociedade aqui que produz esse gado para corte, não é isso? Mas o gado é uma mercadoria dentro de uma sociedade capitalista, né? Que, de alguma maneira, poderia, muitos desses aspectos aqui que estão aparecendo na imagem, poderiam ser evitados com uma maior possibilidade de técnicas de conservação dos solos. Só que nós vamos perceber que aqui essa relação sociedade-natureza, né, pouco importa a questão ambiental muitas das vezes.
e a gente vai olhar um pouquinho dessa relação, né, entre os solos e os processos erosivos. Tanto quanto um processo natural de desgaste, isso é uma relação que existe na natureza independente da nossa vontade. Mas aqui o que importa para nós é essa aceleração dos processos erosivos que envolve as alterações produzidas pela sociedade no espaço geográfico. Então, a relação entre sociedade e natureza. É isso que nos importa para a gente compreender os processos erosivos e os seus problemas sociais e ambientais, aqui sistematizados como socioambientais. Muito bem. Primeiro vamos dar uma olhada, né, nesse processo de erosão dos solos, né? Então aqui nós temos um exemplo de um GIF que nós pensarmos, né? Vamos começar ele lá do início. Então nós temos aqui uma área que vai ser desflorestada, né? Esse solo vai ficar exposto à ação da chuva, né? E, portanto, o processo erosivo vai tender a acontecer de maneira mais acelerada. Esse é um dos exemplos. Então, a retirada da vegetação, né, ela contribui significativamente para acelerar o processo erosivo, certo? Inclusive porque a vegetação tem a capacidade de diminuir o impacto, por exemplo, da água que cai da chuva, né? Ao diminuir esse impacto da água da chuva no solo, diminui o processo de erosão. A questão é que se nós retiramos toda a vegetação e deixamos o solo exposto, nós fazemos com que esse solo tenda a aumentar o processo erosivo. E por que isso é a aceleração do processo erosivo pela ação humana? Porque efetivamente quem produz a retirada em massa, por exemplo, da vegetação, é a sociedade, certo? Vamos ver um exemplo aqui só para a gente pensar primeiro alguns dados. A gente tem uma noção da importância desse problema, né? Estima-se que por erosão, os mesmos 2,5 centímetros que demoraram de 100 a 2 mil anos para se formar, são destruídos em menos de 10 anos. Então nós temos problemas que são socioambientais aqui. Não é mais o processo erosivo somente de uma dinâmica natural, mas acelerado pela ação da sociedade. E aqui eu tenho um exemplo interessante para a gente trabalhar e que a gente precisa de muita atenção nele. O exemplo aqui que nós estamos dando, por exemplo, da formação desses grandes conjuntos habitacionais em áreas de risco, né? Áreas mais ou menos aqui íngremes, como nós estamos vendo do ponto de vista do relevo, em que essa vegetação é retirada quase que em sua totalidade, o que faz com que, né, nós temos aí retirada e colocada e a construção de edificações. Isso faz com que a água da chuva, por exemplo, que chega nesses locais, ela tem uma menor capacidade de filtração, né? Principalmente por conta da presença dessas construções, e acelera, né, o processo erosivo. Muitos desses lugares, como a gente está vendo, você está vendo ali o solo exposto, e esse solo, né, com um período de grandes chuvas, ele tende a se movimentar, o que nós chamaríamos de um movimento de massa. E, nesse sentido, esse movimento pode levar essas casas junto, né, com, né, enfim, as pessoas, etc., causando um grande problema, principalmente as encostas no Brasil. Né, a gente tem essa questão. Só que aqui não basta a gente dar uma explicação meramente natural para esse processo. A gente tem que olhar aqui, por exemplo, e aí acho que está uma das coisas interessantíssimas da geografia, que ela permite a gente fazer essa reflexão, não dá apenas para a gente olhar para essas moradias precárias, né, como se fosse assim, as pessoas ocuparam aí, não deviam ocupar, né, e aí olha só o que aconteceu, o solo, né, está exposto, pode acontecer o problema ambiental, então é culpa dessas pessoas. Né? Então a gente poderia usar esse tipo de argumentação para tentar, de alguma maneira, culpabilizar as pessoas empobrecidas por ocuparem tais áreas. A grande questão é que, na sociedade em que a gente vive, nós temos, por exemplo, vários espaços vazios nos centros urbanos, em áreas mais ou menos seguras do ponto de vista ambiental, mas que a especulação imobiliária, o altíssimo preço, portanto, faz com que as pessoas não tenham a capacidade financeira de ocupar esses espaços, né? E acabam sendo empurradas para áreas de risco, como são essas áreas mais íngremes e que formam esses grandes conjuntos habitacionais mais precários, né, que nós temos no nosso país, por exemplo. As áreas de encosta, como a gente pode pensar nas favelas que se formaram no Rio de Janeiro, né, em outros lugares do Brasil em que a gente tem esse tipo de problema. Mas esse é um problema social. Culpabilizar essas populações por terem ocupado essas áreas é a pior coisa que nós podemos fazer, porque afinal de contas a nossa reflexão deve ser a seguinte: por que essas pessoas foram ocupar áreas de risco?
Foi uma escolha ou foi uma imposição de uma sociedade, né? De uma estrutura de sociedade? É aí que nós vamos entrar no tema mais complexo, que as pessoas ocupam essas áreas mais frágeis não por escolha, mas porque lhes foi imposto a impossibilidade de elas ocuparem áreas seguras, porque essas áreas seguras, inclusive, são mais caras, né? E a gente tem aí o papel dos agentes econômicos, agentes imobiliários, que nós vamos discutir bastante também nas aulas de geografia urbana. Mas aqui a gente tem problemas, então, olha só, sociais e ambientais ao mesmo tempo, para nós discutir, né, em termos de geografia. E para a gente pensar os processos erosivos, né, em termos de algumas concepções mais técnicas, nós podemos falar em processo erosivo, vamos dizer assim, do menor para o maior, né? Quando ele é mais pequeno até ele ficar mais grave. Então nós temos a formação dos sulcos, das ravinas e vossorocas. Os sulcos e ravinas eles seriam, né, processos mais iniciais de erosão, então mais fáceis inclusive de controlar. E um dos processos finais, que é a formação das vossorocas, né, são essas grandes, se a gente pudesse dizer em termos populares, né, formação de grandes buracos aí no solo. Geralmente tem muito a ver com a ação da sociedade, a formação dessas vossorocas. Seriam os problemas mais graves aí, em que nós teríamos processos erosivos acelerados pela ação humana, né? Então aqui nós temos dois exemplos, um exemplo de uma imagem aérea, né, em que a gente vê logo abaixo aqui, a segunda imagem abaixo, nós vamos ver aqui a formação de uma grande vossoroca aqui, né, uma imagem que eu tirei da Universidade Federal de Uberlândia, uma matéria, inclusive, e também aqui do lado para a gente ter uma noção de que são significativas, por exemplo, a formação de vossorocas, como a gente está vendo aqui acima, né? Vejam lá o tamanho do carro e o tamanho da vossoroca que tem ao lado ali desse carro, né? Então são problemas bastante graves e muito demorados as vossorocas para serem recompostas ou recuperadas, né? Então é importante que a gente perceba esses distintos, diria, níveis de processos erosivos, principalmente acelerados pela intervenção da sociedade nos solos. Bom, e da mesma forma que nós temos os problemas socioambientais, né, nós também podemos falar de algumas técnicas que conservam ou contribuem para a conservação do solo. Uma delas está nessa imagem, né, inclusive é bastante antiga, mas bastante importante, que é a utilização dessas curvas de nível, que fazem com que, por exemplo, em áreas mais íngremes, a água perca a sua velocidade em virtude da criação dessas curvas de nível, que fazem com que, de alguma maneira, se conservem os solos nessas regiões. Nós temos também aqui, por exemplo, uma técnica, né, de colocar, né, essas palhas sobre o solo para não deixá-lo exposto ao longo, né, de plantações agrícolas, de práticas agrícolas, que também ajudam a conservar o solo nesse caso. Nós temos também sempre a possibilidade e a necessidade de reflorestar, né? Então, reflorestar áreas em que o solo estava exposto também são técnicas de torná-lo conservado. E essas técnicas são importantes porque nós temos áreas hoje no Brasil e no mundo que precisam urgentemente serem preservadas por conta do processo avançado de erosão que nós encontramos em algumas dessas áreas no mundo. Bem, pessoal, chegamos até o fim dessa aula de hoje. Falamos da formação dos solos, processos erosivos e a relação sociedade-natureza, né, que interfere na alteração do espaço geográfico, produz esse espaço geográfico e também produz problemas sociais e ambientais que eu acho que é muito interessante da gente tratar, né, que foi um dos temas que a gente tratou em relação aos solos. Esses são elementos que vão ficar sempre, devem estar sempre na mente de vocês quando a gente pensar a geografia, pensar a relação sociedade e natureza e a produção de espaço. E, nesse sentido, é fundamental que a gente guarde, né, essas informações para que a gente avance no nosso conteúdo e consiga compreender sempre, né, a geografia, geralmente a partir dessas relações entre a sociedade e a natureza produzindo espaço geográfico e todos os problemas que decorrem disso, sejam eles ambientais, sejam eles puramente sociais, mas geralmente nós trabalhamos com essa concepção integradora desses conhecimentos, né? E isso que talvez seja um dos charmes da geografia, uma das coisas mais interessantes dessa ciência que nós aí estamos estudando.